meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa sexta temporada. Na sexta temporada, nós estamos tratando das 9 cláusulas que nós entendemos e aplicamos aos nossos clientes aqui no nosso escritório, porque entendemos que elas são as mais importantes para serem incluídas no sistema de holding familiar. E já tratamos de algumas cláusulas nos episódios anteriores que vocês podem acompanhar aqui nessas nossas redes sociais. E se você estiver achando que isso é importante, deixe o seu joinha. Inscreva-se nos nossos canais. Eu sou Fátima Garcia, eu sou especialista em direito patrimonial da família há mais de uma década e meia, e eu conto com vocês para estarem comigo todos os dias que trago, sim, informações diariamente para vocês, e gostaria muito que vocês me ajudassem a multiplicar essas informações. E como é que a gente faz isso? Deixando joinha, compartilhando a informação, compartilhando o vídeo, e assim as redes sociais vão também nos ajudar. Então, todos de mãos dadas, a gente ajuda as famílias brasileiras e em qualquer rincão desse Brasil e desse mundo que a família brasileira esteja. Hoje nós vamos tratar de 2 cláusulas somente, a cláusula de reversão e a cláusula que nós chamamos call option. A cláusula de reversão nós introduzimos dentro do sistema para o caso do filho, que é sócio, né, na sociedade familiar, vir a falecer antes dos pais. Aquelas cotas dos filhos, elas voltam e retornam automaticamente ao patrimônio dos pais, que são os doadores e que criaram o sistema, evitando com isso o inventário dessas cotas. Essas cotas também, elas podem voltar, se for do interesse dos pais e se o regime de casamento permitir que o pai e a mãe sejam sócios. Se o pai e a mãe puderem ser sócios, porque depende do regime de casamento, se eles puderem ser sócios, aquele que morrer primeiro transmite as cotas para o outro. Então, faz-se também a reversão daquelas cotas em favor do cônjuge sobrevivente que continua na sociedade. E somente na ausência dos dois, pai e mãe, é que essas cotas se consolidam a favor dos nossos filhos, e aí sim, a partir de nós não estarmos mais com eles, eles passarão sim a ter todos os poderes de propriedade das cotas sociais daquele sistema que nós introduzimos. A base legal para que a gente adote essa cláusula lá no sistema de holding patrimonial familiar está no artigo 547 do Código Civil. Tudo que a gente coloca nesse sistema, pessoal, é legal. Tudo que a gente coloca nesse sistema trata-se de ferramenta estritamente legal. Por isso, a gente não consegue ajudar quem não tenha origem no patrimônio. Por quê? Porque todos os passos que nós fazemos, eles são publicados, eles são públicos e são publicados para a Receita Municipal, Estadual, Receita Federal, tudo muito, muito transparente. E esse artigo 547 lá do Código Civil, ele diz que o doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao beneficiário, ao donatário. Então, isso é uma autorização legal que é adotada para benefício da família, da sua família, dos seus herdeiros e para o seu próprio benefício, dependendo do regime de casamento do pai e da mãe. Na ausência de um, as cotas vão para o outro e só consolidam os filhos na ausência de ambos. Vamos agora para a chamada cláusula de call option. Essa cláusula, ela permite aos pais usufrutuários comprar de volta as cotas que eles doaram aos filhos, inclusive pré-determinando lá no contrato social o valor a ser pago. Normalmente a gente cria essa cláusula para que, se algum dia o pai quiser repactuar a divisão entre os filhos, entre as cotas da sociedade, ele retome tudo e faça de novo, ou seja, por interesse
ou por novidade naquele acerto patrimonial, ou seja, porque descobriu um novo herdeiro, enfim. Para algumas famílias, pode ser que essa cláusula seja importante e ela seja interessante para possibilitar exatamente isso. E a gente já deixa no contrato social o valor que o pai vai pagar para retomar essas cotas sociais dos filhos. A gente estipula, inclusive, o valor. Desde que esteja expressa de forma clara lá no contrato social, daquele sistema que nós adotamos para as famílias brasileiras, fazer o seu planejamento patrimonial, essa operação nem vai precisar de anuência e concordância dos filhos sócios. Ela simplesmente, os pais simplesmente podem tomar a iniciativa e os sócios filhos, no proprietários, não têm que anuir, porque independe da anuência dos filhos. Então, os pais podem exigir, inclusive, que, por conta dessa cláusula, os filhos vendam as suas cotas por aquele valor estabelecido no contrato social, sem que qualquer tipo de discussão. A legislação permite que isso seja adotado. Por quê? Porque, na verdade, sempre é em benefício daquela sociedade que foi criada. E quem mais entende e sabe qual é o melhor caminho da sociedade que foi criada? Os pais. Por isso, os pais podem, inclusive, por essa cláusula de call option, retomar tudo, voltar tudo para eles, como se nem tivesse feito doação a nenhum filho. É uma cláusula poderosíssima, porque ela está no nome call option, porque, na verdade, o sistema de holding patrimonial nasceu lá na Inglaterra, há muitos séculos atrás. E aí a gente adota esse nome em inglês, exatamente por conta de não ser uma criação da nossa legislação, mas uma cópia de uma legislação que já está amplamente consolidada e utilizada lá nos países de primeiro mundo, começando pela Inglaterra, passando pelos Estados Unidos e pelos países europeus que já adotam. Inventário não existe nesses países. Nesses países, as famílias entendem que patrimônio precisa estar vinculado a CNPJ, porque CNPJ não morre. Patrimônio é eterno, patrimônio é para ter sempre. E CPF, infelizmente, nós não estaremos aqui para sempre. Então, é por isso que a gente continua adotando esse nome call option em respeito à adoção dessa legislação estrangeira que está amplamente difundida aqui no nosso Brasil para as grandes fortunas e que agora chega ao seu conhecimento e pode ser muito útil para a sua realidade, para a sua família. Até o nosso próximo episódio, que será o último dessa temporada. Obrigada, pessoal. Até mais.